Eustáquio, o meu alô de hoje vai para a nossa ouvinte, minha comadre, Dona Sebastiana, na rua Minas Gerais. Isso aí, né? Todos se sintam abraçados e a gente agradece mesmo de coração aí a sua audiência. Lembrando que você também pode participar conosco do programa. Fácil, simples. Pegue seu celular aí, já deixe agendado, já deixe salvo aí no seu celular o número do nosso WhatsApp. É o canal que você pode passar mensagem de áudio ou mensagem de texto aqui para a nossa programação. Quer saber o número? 3818-1798. Facinho de guardar, né? 3818-1798. Esse é o número do WhatsApp aqui da Rádio Clube 98. Bom, são 8h06. Recebendo aqui ao vivo conosco José Eustáquio Rodrigues Alves, ex-prefeito de Patos de Minas, e ontem fazendo aí o lançamento da sua pré-candidatura a deputado federal. José Eustáquio, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre o seu trabalho, propostas a partir de agora, e eu vou deixar aqui o meu companheiro José Afonso, porque o currículo do José Eustáquio é bem grande também, né, José Afonso? Aliás, nem precisa da gente fazer o currículo dele, ele nos dá essa liberdade, porque inclusive nós queremos aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui com ele, que é muito importante. Nós estamos agora já na corrida eleitoral, né? E sobretudo em se tratando de representatividade de Patos, então mais do que nunca isso é importante. Mas o prefeito José Eustáquio, a administração 2017-2020 é muito conhecido já em Patos, na região, já tem um trabalho de longa data, já foi secretário, já foi vice-prefeito, teve um trabalho importantíssimo na direção da Fundação Educacional de Patos Minas, a FEPAM, enfim. O José Eustáquio tem a cara de Patos Minas, e é exatamente por aí que eu quero começar. José Eustáquio, você sempre pregou, nós acompanhamos o seu trabalho há muitos anos, a união das forças políticas patenses. Você acredita realmente que é possível essa união? Bom dia, ouvintes, bom dia, Zé Afonso, bom dia, Matheus, bom dia, Edivar, bom dia, Zuleide. Eu queria mandar um abraço aqui, copiando aqui o Matheus e o Zé Afonso, só que eu vou mudar. À vontade. Vou mandar um abraço pro Zé Carlos, que o paulista chama José Carlos. E trabalhamos junto durante muito tempo. Ele entrou na prefeitura quando eu era secretário de administração. Ô Zé Afonso, eu acho que nós temos que realmente ter uma união aqui em Patos. Nós já tivemos essa união na época que o Valdemar Rocha foi eleito. Depois, quando o Jabas Cambraia foi eleito, também teve uma união dos dois grupos políticos de Patos. Na minha eleição também nós conseguimos essa união entre os dois grupos, e agora é chegado o momento. Patos está aí há 8 anos sem uma representação. Patos é a nossa região, né? Eu posso voltar mais no tempo um pouquinho? Pode. No tempo do Sebastião Alves do Nascimento e Pedro Pereira dos Santos. Havia união, eram antagonistas partidários em termos de partido político, mas quando precisava se juntavam, né? Era, na época, inclusive, foi eleito o Valdemar Rocha Filho, doutor Valdemar, né? Com o Antônio Cirino de vice, né? Naquela época, depois o Dácio Pereira da Fonseca com o Ricardo Marques, professor Ricardo, saudosa memória, né? Sim. Depois, então, eu e os outros mais recentes aí que tiveram, até não tinha citado o caso do doutor Dácio. Mas essa união é necessária, é vital, porque nós sabemos que aqui em Patos, se lançar 2 ou 3 candidatos a deputado federal, não vai ser eleito nenhum. Deve deixar bem claro aqui. Então nós temos que fazer uma união, não digo que seja em torno do meu nome, uma união em torno de algum nome que possa nos representar e representar bem em Brasília. Muito bem. E com relação à sua transferência do União Brasil, que é o antigo Democrata, junto com o PSL, se juntaram, né? PSL Democratas. Isso, você foi para o PROS. Foi uma transferência pensada? Você provavelmente recebeu muitos convites de outros partidos. Como é que você definiu pelo PROS? Sim, Zé Afonso. Havia um prazo limite do dia 2 de abril para que as pessoas interessadas em participarem da próxima eleição estivessem filiadas em algum partido, né? Eu estava filiado no União Brasil já há algum tempo. O Democrata depois passou a União Brasil, né? Já há algum tempo fui eleito vice-prefeito pelo Democrata, sabe? Fui eleito prefeito, né? A quem agradeço muito e não posso de forma nenhuma desmerecer a importância do Democratas na minha vida política, né? Então, nos últimos dias, a gente recebendo várias ligações, participando de várias reuniões. O presidente do Republicanos, por exemplo, o deputado Gilberto Abrão, esteve aqui em Patos 2 vezes conversando comigo.
O presidente do PROS, o Evani, também esteve 2 vezes aqui conversando comigo a convite. Estive com o presidente do MDB, Nilton Cardoso Filho, Júnior, né? Conversando também com o Oscar, que é presidente do diretório municipal do MDB, o doutor Teotônio, né? Enfim, várias pessoas, inclusive, Zé Afonso, uma curiosidade, a semana passada eu recebi um telefonema do ex-presidente Temer, sim, me convidando para ir para o MDB. Eu expliquei a ele, falei, presidente, a minha dificuldade de ir para o MDB é porque lá precisa de muito voto, lá tem muito cacique, e eu temo que a minha votação não atinja esses votos necessários no MDB. Porque é interessante essa legislação eleitoral, Zé Afonso, porque você vê, o Otaviano Marques, certa vez, foi o segundo vereador mais votado, segundo candidato mais votado aqui em Patos a vereador, e ficou fora. E não foi eleito. Ele só perdeu para o Pedro Lucas, que ficou em primeiro e era do mesmo partido dele, e o partido só fez legenda para um vereador, né? Sim. Nessa última eleição nós tivemos aí o André Franco, que é o 7º mais votado, e está fora da Câmara, né? É, então a gente tem que escolher muito, a escolha do partido é vital nesse momento para que a gente seja bem sucedido na eleição, né? Sim. Então também tive contato aí com o PTB, PDT e outros partidos aí, sempre, o Mobiliza, PMN, que da outra eleição passada também conseguiu eleger o deputado Zé Vitor com votação baixa, mas no fim eu acabei escolhendo o PROS. Muito bem, eu tenho outras perguntas para fazer. Interessante, no sábado eu acordei no Democrata, acordei no Ião Brasil. No decorrer do dia, já depois de meio-dia, que eu fui pro PROS. Tá certo. Muito bem, eu tenho outras perguntas aqui, mas vamos rodar com os colegas, porque todos querem também fazer as suas perguntas, e daqui a pouco nós vamos ter a participação do ouvinte também. Vamos agora, lá. Zé Eustáquio, bom dia, né? Agora, em relação à questão do PROS, a sua escolha foi técnica? Você tem alguma afinidade com o pessoal do PROS? Como é que está a situação hoje do partido aqui no município de Patos? O PROS é um partido de centro, é um partido que sempre votou nos projetos, votou favorável aos projetos que estavam sendo encaminhados para a Câmara Federal e o Senado, né? Sempre votou, e é um partido ponderado. Então, por isso é que uma das escolhas foi essa. E a outra escolha que eu não nego é a possibilidade de ser eleito deputado com a votação menor. Olha, o PROS, Edvar, foi fundado em 2010, mas teve o registro definitivo em 2013. Zé Eustáquio, você já decorou o número do partido? 90. 90, muito bem. As cores azul e laranja, Edvar. Pedra 90, então. Pedra 90. Matheus Alves. O que eu quero perguntar para o Zé Eustáquio é com relação, Zé, o que a gente entende que a Grace Elias, eu só cito uma votação baixa, ela teve também uma votação baixa pelo Avante nas últimas eleições. 37 mil votos. Então, para deputado federal, isso é uma votação um pouco menor do que o tradicional, né? Só que ela andou o estado de Minas inteiro, catando as migalhinhas, daqui, ali, e aí ela conseguiu essa eleição. Como que o candidato José Eustáquio pretende arrebanhar votos para si? Ele vai só Alto Paranaíba, um pouco do Noroeste ou também o estado inteiro? Olha, Matheus, eu acho que está havendo aí uma precipitação geral aí com relação às eleições desse ano aí, o pessoal está muito motivado, né? A campanha são só 45 dias, de 15 de agosto, 17 de agosto até a eleição, né? E o pessoal já está pensando que está todo mundo em campanha, e campanha brava, né? Uhum. Então isso aí nós temos aí, eu já listei aí 19 cidades aqui da nossa região, são cidades mais próximas, onde eu estarei mais presente nessas 19 cidades aqui do Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Mas nada impede que a gente corra o estado, corra outras cidades aí, e é necessário que se faça isso para buscar voto, porque o voto ele está em todo lugar, e você vê, nós temos aí patenses e pessoas da nossa região que moram hoje em variadas cidades. Então nós temos que realmente procurar esse voto o mais longe possível. E se tem os candidatos de fora que vêm aqui pegar voto, claro que os daqui também podem pegar voto fora. Isso. E outra coisa é que o deputado federal tem uma representatividade regional, não é só local, né? Muito bem, nesse sentido, José Eustáquio, você já morou em Brasília, quando foi prefeito, viajou direto para a capital federal, porque não tinha outra representação, era o prefeito mesmo que tinha que ir lá, tanto é que você conseguiu muita coisa, inclusive com o Michel Temer.
E mesmo agora você tem ido muito à capital federal, tem acompanhado as suas postagens. Você tem muitos contatos lá, você transita bem no meio político ali em Brasília? Olha, nós temos uma colônia patense muito grande em Brasília. Desde quando eu morava lá, essa colônia patense já era grande e influente lá, né? Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui para o Caio César Tiburcio, que está sempre ouvindo o nosso programa. É o Caio, o Marísio, né? O Tata Correia. Tá, exato. E todas as vezes que a gente vai a Brasília, ou ia a Brasília, sempre reunia lá uma colônia patense para a gente bater um papo, conversar um pouco. E lá na Câmara Federal também eu fiz muita amizade, porque eu não tinha deputado, né? Então, para você ter uma ideia, teve uma vez de elaboração de orçamento que nós fizemos ofício aqui para todos os deputados da bancada mineira e entregamos pessoalmente em cada gabinete em Brasília. Eu e o doutor Edno, que era o secretário de governo, fomos a Brasília e visitamos pessoalmente todos os deputados. Só que aí no meio do meu mandato houve uma eleição de 2018. Cerca de 50%, 60% dos antigos deputados deixaram de ser deputados. Aí eu tive que recomeçar todo esse trabalho de aproximação novamente, né? Por exemplo, o Carlos Melles, que era o presidente do DEM na época, me ajudava muito, deixou de ser deputado. O Marcos Montes, que agora é ministro da Agricultura, deixou de ser deputado. O Jorge Will, da mesma forma. Então, eu tive que recomeçar esse trabalho todo ao início de 2019. Esse fato de conhecer os demais políticos lá e, sobretudo, esse trânsito aberto aí, isso é fundamental, sem dúvida alguma. Eu sei que muitas vezes você ia lá para conseguir verbas aqui, ali e tal, mas também comparecer muitas vezes. E era interessante, Zé Afonso, a gente chegava em algum ministério para falar com o ministro, falar com alguém lá para resolver algum problema. A primeira pergunta que lá na portaria do prédio eles faziam, qual é o deputado da base que te acompanha? Tá vendo? E tinha locais aí, em Belo Horizonte me aconteceu um fato até interessante, quando o Pimentel era governador, o Odair Cunha era secretário de governo. Um dia eu cheguei para falar com o Odair, aí o Odair falou assim, qual é o deputado que está te acompanhando? Eu falei assim, Odair, quem está me acompanhando é o motorista, que me trouxe de Patos aqui. E meu anjo na guarda. Aí ele me atendeu, eu acho que ele ficou até com dó de mim. Me atendeu bem. Ainda assim. Ainda assim é importante, né? Eu sei que muitas vezes você compareceu com um projeto também, que o projeto é fundamental, Edivar. Ô Zé Eustáquio, você falou de buscar votos fora para a sua eleição. Eu me lembro que você não fez parte como prefeito de Patos de Minas, da Associação dos Municípios da Micro-Região do Alto Paranaíba da Amapá. Você não teme que isso possa te prejudicar agora, já que você vai ter que ir nesses municípios aqui da região, porque muitos foram reeleitos, lógico, prefeitos da região foram reeleitos, mas muitos são novos. Como é que é a sua relação com os atuais prefeitos aqui da Amapá, com os prefeitos aqui da nossa região? Não, muita gente fala que eu não participei da Amapá, mas esquece que eu também não participei da Associação Mineira dos Municípios, esquece que eu também não participei da Confederação Nacional dos Municípios. Por que isso? Porque a prefeitura estava numa situação financeira difícil. Quando eu assumi a prefeitura devia para a Amapá praticamente 2 anos de mensalidade. E isso era um volume grande, alto. E eles ainda queriam estabelecer uma mensalidade de R$20 mil, além de eu pagar a dívida anterior. Aí eu não tinha como participar. E não participei também da Associação Mineira do Município nos primeiros 2 anos de governo, também porque não tinha dinheiro para pagar. E também da Confederação Nacional dos Municípios não participei em momento algum, porque não tinha também dinheiro para pagar. Era uma situação difícil. E a Amapá, a Emater, por exemplo, quase foi embora aqui de Patos, porque nós é que não deixamos na reta final, pagamos a dívida anterior que existia e colocamos em dia o pagamento que tem que ser feito para a Emater mensalmente. Agora você vai ter que ir nesses municípios aqui da região buscar os votos, mas você acha que isso não vai prejudicar essa atitude do passado, não vai prejudicar essa busca de votos agora? Prejudica em algum aspecto e no outro não, as pessoas entendem bem porque realmente as prefeituras passaram nesse governo, lá no período que eu estive na prefeitura, nós passamos aqui, todas as prefeituras do estado de Minas passaram um período muito difícil, período ali de atraso de repasse, falta de repasse, né? Agora que repasse da área da saúde agora que estão sendo pagos para os municípios, né? Da minha época e de outros até foram, o IPVA e o ICMS até foi certo parcelado e os prefeitos atuais continuam recebendo parcelamento. Então, tudo isso é conversa, tudo isso é diálogo, tudo isso é esclarecimento e é bom essa até a oportunidade que você está me dando e fazendo essa pergunta para a gente poder esclarecer a população o que houve. Eu vou sair um pouco desse espectro político para poder até mesmo entender, né, e após a resposta do Zé Eustáquio,
Ô Zé, por que a gente tem uma condição de patrocínio estar muito à frente de Patos? Aonde que o patrocínio está à frente? Vocês têm essa mania de falar isso aqui, o patrocínio está à frente, não. A população lá é menor que a nossa, o PIB lá é menor que o nosso. Tem nada de patrocínio estar na frente, não. Nós estamos lado a lado. Mas o que acontece? Lá. Eu acho que você está querendo dizer com relação à representatividade e também com relação às manutenções que são feitas na cidade. A gente vê que lá é até mais efetivo. E entende também, e isso é um reconhecimento, que o senhor entregou a prefeitura para o Falcão, a prefeitura em dia, seja com salário, seja com fornecedores. Isso. Só que os mesmos problemas continuaram. As mesmas coisas continuaram. Na visão de Zé Eustáquio gestor, esses problemas continuaram, é a falta de representatividade, por patrocínio ter um deputado que é a Grace Elias. Isso facilita o governo do Deiró, mas mesmo assim os dois não se bicam, mas mesmo assim facilita? Eu gostaria de entender essa análise vinda do Zé Eustáquio. Me permite aqui, Zé Eustáquio e Matheus, acrescentar, porque eu acho que tem a ver essa questão aqui. É o seguinte, ele falou em patrocínio, mas eu acrescento também Paracatu. O avanço na área da saúde nessas duas cidades está bem realmente à frente de Patos, mesmo Patos sendo um potencial maior. Olha, Zé Afonso, eu não estou vivendo a realidade de patrocínio e não estou vivendo o dia a dia de lá. Mas patrocínio nós já tivemos lá no passado, Silas Brasileiro, que é deputado federal, que ocupou vários cargos. Nós tivemos o Romeu Queiroz, que foi presidente da Assembleia durante muitos anos, foi presidente da Caixa Econômica do Estado de Minas, né? Era muito forte naquela época e é forte ainda até hoje, né? O próprio Deiró Marra foi deputado. Deiró Marra foi deputado, acho que 2 ou 3 mandatos, e é forte também. Tem a Grace Elias hoje, que faz um trabalho aí também. O pessoal, muita gente de patrocínio se queixa do trabalho dela. Eu recebo mensagem de patrocínio direto, as pessoas queixando de alguma falha dela com relação à cidade e tudo mais. Mas isso tudo é passageiro, tudo é temporâneo, né? Por exemplo, Paracatu, Zé Afonso citou Paracatu. A semana passada eu tive a oportunidade de ir a Brasília, na posse do ministro Marcos Montes, e o ministro Marcos Montes, eu fui com o presidente da CEMIL, Vasquinho, Vasco Praça Filho, meu amigo, e o Vasquinho foi prefeito em Paracatu 2 vezes e depois trabalhou na eleição do Condé. Então a gente foi conversando ali. Paracatu tem uma renda espetacular, porque não só a mineração de ouro, mas tem a mineração de outros minérios também que sai ali e deixa a prefeitura muito dinheiro. Então é muito boa. A receita de Paracatu é bem melhor do que a de Patos. E uma população menor. Patrocina quase que a metade da nossa população. Muito bem. Agora, voltando à questão regional, o Zé Eustáquio, você falou de buscar votos. Hoje, o PROS, ele te dá condições para poder correr aqui na nossa região, na questão do fundo partidário? É bom, é vantajoso nesse sentido para poder correr atrás? Não, os fundos partidários dos partidos grandes, o maior fundo partidário que nós temos no país é o do União Brasil, né? E além do União Brasil agora, estamos nesse novo formato da criação das federações. Ontem eu ainda vi, a União Brasil está federando com o MDB. Se isso acontecer, o fundo partidário desses dois partidos vai a 1 bilhão e 500 milhões. Então dá uma condição boa para o candidato correr atrás. O PROS é um partido menor, mas dá uma condição também razoável, dá material gráfico e tudo para a gente poder desenvolver também. Vai ter condição de rodar toda a região, o estado, se for o caso, que busque votos. Se Deus quiser. Só vamos chegar a uma relação de questões aqui locais de Patos Minas, mas antes eu ainda queria, no plano regional, José Eustáquio, falar sobre eu quero particularmente, acredito que o ouvinte também, ouvir a sua opinião, por exemplo, sobre a posição dos governos em relação à BR-365. Não só com iniciativas de Patos, porque hoje nós temos o prefeito de Patos como presidente da Amapar, o envolvimento da Amapar, do Estado e da Federação. Como é que é? Avança ou não avança essa questão da 365? José Afonso, a questão da 365 é uma situação muito complicada. Ela já está aí objeto de ação judicial por parte do Ministério Público Federal, da Justiça do Juizado Federal, e já está determinado, inclusive, por uma sentença, que o governo tem que fazer a duplicação da BR-365, salvo engano, da BR-040 até Uberlândia. Já está sacramentado.
Depois disso, correndo, o governador Zema tentou, e até conseguiu, até um certo ponto ele conseguiu, passar a BR-365 para o governo do estado. Parte dela. E ia fazer uma licitação para pegar o trecho de Patos, e mais especificamente Patrocínio, Uberlândia, para fazer a duplicação. Mas a empresa teria que duplicar apenas 11 quilômetros e ia ser cobrado pedágio. Aí houve uma movimentação aí política, uma movimentação do prefeito Deiró, a própria deputada Grace Elias, fizeram uma movimentação e suspendeu esse leilão por enquanto. E depois de suspender esse leilão, a justiça se posicionou contra a realização do leilão também. O processo já estava em andamento, então se posicionou contra isso. Mas é um negócio que nós temos que trabalhar, temos que lutar. Agora, não é um deputado só que vai conseguir duplicar essa rodovia, não, porque essa rodovia, para duplicar daqui a Uberlândia, o custo é muito alto mesmo, porque tem pontes para ser feitas, tem desapropriações a serem feitas, tem obras de arte, tem a terraplanagem, tem a pavimentação, tem tudo. Mas então, é uma necessidade. Tem que ser uma verba de bancada. Aí nós temos que reunir a bancada mineira e a bancada mineira apresentar essa solicitação. Você teve oportunidade. Assim como a BR-352, né? Tá, você teve a oportunidade de sair candidato à reeleição para prefeito em Patos e não fez. O que na época te levou a não ser candidato? Não, foram as circunstâncias. Naquele ano ali, nós estávamos atravessando um período muito difícil do governo. Nós estávamos atravessando aí o início da pandemia, tinha que tomar algumas atitudes, ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia como combater a pandemia. E com isso nós tivemos que fechar o comércio, com isso nós tivemos que acabar prejudicando muita gente, tomando medidas que as pessoas não gostaram. E eu cheguei à conclusão que naquele momento não seria um momento ideal para que eu disputasse uma reeleição, porque eu estava até certo ponto desgastado aí em relação a tudo isso, né? Os comerciantes aí contrariados com isso, com essas medidas que a gente tomava, pessoas morrendo toda hora, a gente não sabia o que falar, não sabia o que dizer com relação ao combate à pandemia. Então achei melhor ficar afastado. Agora a ideia foi amadurecendo de ser um candidato a deputado federal já nessa época já? Não, depois nessa época eu não queria nem saber de política, porque nós estávamos aí numa pressão assim 25 horas por dia, né? Porque teve várias noites aí que eu nem dormia, porque morria 3, 4, 5 e toda hora o telefone tocava, morreu mais um. Então você ficava assim numa situação, e nós não tínhamos estrutura para combater essa doença, nós e o país todo, né? Não tinha estrutura, não sabia medicamento que combatia, não sabia como que essa doença transmitia, não sabíamos nada, né? E tivemos que estruturar um hospital de campanha aí às pressas, que depois foi aproveitado para a instalação da Santa Casa. No Democratas houve alguma conversa em relação de você sair candidato a deputado estadual, José? Não. Nesse sentido? Estadual não? Muito bem, está vindo aí o intervalinho, mas ainda tem uma perguntinha aqui, acho que dá tempo, né, Eduardo? Eu estou falando mais rápido, você falou que nós temos que ter... Não, está ótimo, desse jeito tá bom, porque nós precisamos agilizar, porque são muitas as questões que a gente quer tratar aqui. Por isso é que eu não estou explicando direito. Tudo bem, entrando aqui na seara local, José Eustáquio, numa das suas postagens, você usa muito as redes sociais, né? E eu sei também que você faz contatos pessoais, porque contato pessoal é fundamental, o olho no olho, né? Porque o feedback é imediato. Mas na questão local, você numa postagem colocou o seguinte, que falta o Bosquinho faz à atual Câmara. Você acha que a Câmara atual é fraca? Você quis dizer isso? Olha, Zé Afonso, eu não digo que a Câmara atual seja fraca, não. Mas nós perdemos aí alguns vereadores aí que desenvolviam um trabalho muito bom, tinham uma larga experiência. O Bosquinho era um deles, o Frequiano e outro, Edmir foi outro vereador, um vereador experiente, um vereador com capacidade também. A própria Beia, que deixou de ser vereadora para ser candidata a prefeita, também tinha um conhecimento muito grande, né? Então, mas a renovação ela tem que realmente existir. Eu nunca disse que a Câmara atual é fraca, mas tem realmente momentos que alguns vereadores fazem falta ali para polemizar algum caso, para colocar um contraponto em algum caso.
Vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalinho, Zé Eustáquio, mas daqui a pouquinho a gente tem também participações de amigos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp 3818-1798. Deixa eu só lembrar você, amigo ouvinte, que a Minasaf Brasil é empresa do Grupo Patense e está com promoção nos planos de assistência familiar, sem taxa de adesão e mensalidades a partir de R$ 36,61 por família. Lembre-se, fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. Grupo Patense, presente em Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas e Serra do Salito. É só você ligar 3823-8362 ou então acesse grupopatense.com.br, todas as informações. Minasaf Brasil, empresa do Grupo Patense. Agora são 8:30 da manhã, bom dia. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Você sabia que o Unipan é a instituição de ensino superior com mais certificações de qualidade do país? Já é muito, né? Mas não paramos por aí. Fomos reconhecidos pelo MEC com a nota 5, nota máxima em qualidade. Um conceito que só quem oferece a melhor educação, a melhor estrutura e uma gestão eficiente e moderna poderia obter. Esse é o Unipan, o melhor que podemos ser para você se orgulhar de seu diploma. Unipan, nota 5, nota máxima para você. Nossa, tá barato demais. Inhame chinês e laranja pera 1,97 o quilo. Banana, maçã e cenoura 2,97 o quilo. Abacaxi gigante 3,97 cada. Manga palmer e maracujá 3,97 o quilo. Galinha congelada 5,99 o quilo. Alho extra e uvas Itália e Benitaca 9,97 o quilo. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Começou a quinzena de seguros do Sicoob Credicopa com a promoção Proteção Tá na Mão, que oferece cobertura completa para proteger tudo que você conquistou e ainda com os melhores descontos na contratação, com coberturas contra roubos, acidentes e muito mais. Com assistência 24 horas, atendimento especializado e sem burocracia. Promoção válida até 14 de abril. Procure o Sicoob Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária e aproveite. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Os cursos de pós-graduação ofertados pelo Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, em 2022 estão chamando a atenção. Em meio a um mercado competitivo, pautado pela inovação, a melhor opção para quem deseja se destacar é fazer uma especialização. São ofertados mais de 30 cursos com mensalidades a partir de R$ 243, divididos em 7 áreas. São elas agroveterinária, educação, engenharia, gestão, jurídica, saúde e tecnologia. E os cursos são realizados em 4 modalidades presencial. 4 modalidades: a presencial, educação à distância, que é o EAD, mais presencial, e EAD mais presencial e mais remoto. Portanto, para efetuar a sua matrícula, faça um contato com a Secretaria Acadêmica do Unipan, busque informações também pelo site posunipan.edu.br, tem um e-mail pos@unipan.edu.br e existe desconto de 20% na mensalidade para ex-alunos, grupos e colaboradores de empresas conveniadas. Portanto, consulte as condições no site. Unipan, educação que transforma. O Plano Safra 2021-2022 já está disponível no Sicoob Credicopa para produtor familiar, médios e grandes produtores rurais. Melhor para a sua produção, e conta agora com mais recursos para custeio, investimento, comercialização e industrialização. Tudo com juros baixos e as melhores condições de financiamento. Escolha o recurso que mais combina com o seu negócio. Procure a agência do Sicoob Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, é a Praça da Antiga Rodoviária, e solicite a contratação. Quero saber aqui, o povo, né, Matheus, está participando conosco aqui também no nosso WhatsApp. Tem participações? Tem a participação do ouvinte aqui na Rádio Clube 98. Não fala meu nome. José Eustáquio apoia a Brás e Brás apoia José Eustáquio? Em determinadas circunstâncias, sim. Tanto eu quanto o Brás
nós estamos lutando por uma melhora para a cidade e para a região. Então isso é comum entre nós dois, né? Agora, em algumas cidades nós vamos ter que estar em parceria com outros deputados também para buscar voto. Alessandro Gatão, Zé Eustáquio, por que quando você foi eleito, você afastou de vários apoiadores e colaboradores que sempre estavam junto na sua campanha, inclusive eu, Alessandro Gatão, que na época fui candidato a vereador e era do seu lado, e sempre tínhamos contato, depois não mais. Será que não atrapalha você nessa candidatura de deputado federal? Alessandro, se a gente for olhar só o que atrapalha, fica ruim. Nós temos que olhar o que ajuda, né? Porque eu realmente tinha que afastar, e nós todos prefeitos temos que afastar. Você vê que o próprio prefeito atual está sofrendo essa crítica também, né? Que afastou de algumas pessoas. Mas não é que afasta, a gente passa a ter ali um problema sério. Você tem que abrir mão de várias coisas, de vários relacionamentos, porque o tempo não te permite isso. Mas eu tenho por você muito respeito, pelo seu pai, muito amigo dele, tudo mais, da sua família toda. Então não é que afastei propositadamente, não. Afastei porque a condição de prefeito, o Antônio do Vale sempre dizia, o poder isola. Aqui a participação do Marcos. O Marcos pergunta o seguinte: o Zé Eustáquio já pensou em procurar o prefeito e pedir apoio, ou o prefeito já demonstrou apoiá-lo? Porque ele é popular na cidade. E para mim, o apoio dele será crucial para ser candidato a deputado em Patos. Olha, eu já tive uma conversa com o prefeito Luiz Eduardo Falcão. Aliás, depois que ele foi eleito, ele me procurou, ele foi ao gabinete, nós tivemos uma conversa e sem problema nenhum. Depois eu já tive lá no dia da colocação do aniversário da cidade, nós tivemos uma conversa. No final do ano também nós tivemos uma conversa. Mas o prefeito Luiz Eduardo Falcão é uma pessoa que luta pelos interesses da cidade e no momento certo a gente vai ter que conversar sim. O Carlos está perguntando: o Zé Eustáquio interfere na opinião do Milton Neves? Não. O Milton Neves é um amigo. Vamos fazer o seguinte: o pessoal deve estar se perguntando, o Milton Neves, peraí, para explicar, né, a situação. Aquele apresentador da Band. Não, mas é porque o Milton tem uma amizade com o Zé Eustáquio, né? O Zé Eustáquio, por ter sido jogador de futebol, já apareceu algumas vezes no programa do Milton Neves, enfim, né? Então, pode falar, Zé Eustáquio. O Milton, nós temos uma amizade boa. E ele tem lá mais de milhares de mil jogadores cadastrados e que ele mostra sempre no programa. Eu sei, tenho consciência de que eu não fui craque, né? Mas ele me mostra mais pela nossa amizade aí e tudo mais. Então, inclusive, a questão de 2 anos aí, ele no domingo, no programa dele da Band, pelo rádio, Bandeirante e Rede Nacional, ele me entrevistou ao vivo durante uns 10 minutos. E ele te deu uma puxada de orelha, né? Deu. Você estava com a máscara abaixo do nariz. Isso repercutiu muito, porque muita gente achou que ele estava fazendo, que ele era seu inimigo, na verdade. Não, ele estava pela liberdade que ele tem comigo e que ele brincou. Tudo bem. O Jaci, bom dia para todos. Meu nome é Jaci. O Zé Eustáquio fez uma boa escolha. Conheço o presidente nacional do PROS. Ele é de Planaltina, Goiás. É o Júnior. Tá aqui dizendo o Jaci. Isso. A Vera Lúcia participando. Bom dia, Matheus e demais colegas. A semana começou agitada, mas desejo a vocês uma semana tranquila e de muitas bênçãos. Vera Lúcia Aranha. Obrigado, Vera Lúcia. Aqui a participação do Celso Joaquim de Souza. Bom dia, parabéns pelo programa, a Rádio Clube. Realmente é top 100. Mande grande abraço ao meu ilustre amigo José Eustáquio. Abraço, Celcinho, presidente Legari. Ele mandou uma foto que agora eu mostro aqui para o Zé Eustáquio. Está aí o Zé Eustáquio, presidente da CEMIL, e o ex-deputado Silas Brasileiro. Imagino eu que seja no saguão de algum dos ministérios, né, Zé Eustáquio? Isso é lá no Ministério da Agricultura, na sala de fotografias dos ex-presidentes. Foto recente, inclusive, né? Foi de semana passada. Exatamente. Aqui. Celcinho, um abraço para você, Celcinho, tudo de bom. O Celcinho é ex-vereador lá em Presidente Olegário. É verdade. O Adinaldo, bom dia, equipe clube. Aqui é o Adinaldo do Aragão. Queria parabenizar o Zé Eustáquio pelo trabalho como prefeito. Até acho que foi um dos melhores prefeitos que Patos de Minas. Só peço que ele e as grandes lideranças se unem para ter verdadeiros representantes daqui da cidade. Parabéns a toda a equipe clube. Xaldoriá, desde o início do ano, já tem cabos eleitorais trabalhando para candidatos paraquedistas. Isso preocupa? Preocupa. Nós temos que fazer uma campanha aqui semelhante àquela que o deputado Zé Humberto, ex-prefeito também, fez na época que ele foi eleito. Conscientizar a população de Patos para votar em pessoas da nossa região.
Muito bem, agora são 8h39. Daqui a pouquinho tem mais participações, Matheus. Deixa eu lembrar você que Dornelles Imóveis agradece a todos os clientes que adquiriram o seu apartamento no Residencial Carampi 2. Informa que ainda restam algumas unidades. Comunica novo lançamento, é o Residencial Luiz XV. Apartamentos com quartos, sendo uma suíte, sala, copa, cozinha, 1 ou 2 vagas de garagem, sacada na sala ou no quarto. Piso em porcelanato, bancada em granito, gás canalizado. Tem também aquecedor solar, esquadria em alumínio, prédio semi-pastilhado, elevador inox. Residencial Luiz XV, novo lançamento do Dornelles Imóveis, fica na rua João Pereira da Silva, 217, no bairro Jardim Paraíso, em Patos de Minas, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas Dornelles Imóveis. Tem 2 telefones para você, ó, 99975-0403 ou 99975-0493. Se você quer conhecer as novidades também, é só acessar dornellesimóveis.com.br. Matheus. Marlene, bom dia. A impressão que você, José Eustáquio, me deixa é que não simpatiza com o atual prefeito, porque você sempre esteve nos grupos políticos que sempre pensaram que é donos da nossa cidade. E agora você vai procurar o prefeito, Marlene? Não tem antipatia nenhuma com o Falcão. Pouca gente até sabe, quando eu fui eleito prefeito, o Luiz Eduardo Falcão fez parte da comissão de transição a meu convite, fez parte da comissão de transição do governo Pedro Lucas por mim. Eu tenho nada, né? Eu não tenho nem nada contra o Falcão, eu não disputei a eleição com ele, nós não temos nenhuma desavença, nunca tivemos nem a menor discussão. Bom dia, jornalista Matheus Alves, é o Celso Rodrigues Contador. José Eustáquio asfaltou várias ruas, inclusive a minha, eu sou grato. Obrigado, Celso. Maria Valéria de Melo, bom dia. É importante lembrar que o deputado federal é um congressista nacional. Será motivo de orgulho para Patos e para a nossa região eleger uma pessoa do nível do José Eustáquio. A Câmara dos Deputados está precisando de pessoas como ele, experiente, tecnicamente qualificado, sensato e muito transparente. Boa sorte ao amigo e meu professor José Eustáquio. Atenciosamente, Cristiano. Bom dia. José Eustáquio tem a minha admiração e respeito. Meu voto é seu com certeza. A Sirlene aqui participando conosco. A gente tem aqui, eu vou rodar os áudios menores. Aí eu peço para você que está mandando áudio acima de 1 minuto ou de 40 segundos, por favor, tentar resumir e colocar dentro aí de no máximo 30 segundos. Vamos ouvir o Cezinha. Bom dia. Não, o patrocínio está politicamente muito à frente de parte de Minas, não. Ela tem uma deputada federal, Guilherme Elias, que trabalha por Minas Gerais inteira. Entendeu? Entrega ambulância, viatura para o estado inteiro. Entendeu? E aqui fica essa briga política aí, que não vai ganhar ninguém, não. E eu voto na Guilherme Elias. Bom dia. É a opinião do ouvinte participando conosco. Se o senhor quiser responder, só pode fazer alguma interferência aqui, cada um vota naquele candidato que ele achar que vai fazer o bem para a cidade, né? A Grace tem feito um trabalho bom, às vezes mal entendida, inclusive pela população de Patrocínio. O Moacir Manuel Felisbino, bom dia, Divar, bom dia Matheus Alves. E esse aí tem opinião própria, hein? E José Eustáquio e José Afonso. Foi muito bom saber que você potencialmente será nosso candidato. Sua qualidade política e competência são inquestionáveis. O maior obstáculo é a quantidade de candidatos que qualquer um pode notar, que só querem se dar bem na cena política. Você e o querido Paulo Mota andam de velotrol no meu coração. Sigamos adiante, estou a postos. Abraço forte e todo sucesso nessa empreitada. Obrigado, professor Moacir, muito bom ouvir esse de você. Muito bem, a participação do ouvinte aqui na Rádio Clube, o Jair Francisco. Bom dia, Matheus, bom dia, Divar, bom dia, Zé, bom dia ao José Eustáquio. Pergunta o José Eustáquio aí como é a relação do PROS em apoio ao presidente Bolsonaro e como vai ser também futuramente, o que ele vê. Algumas pessoas ficam interessadas em saber, né? Eu agradeço, bom dia a todos. Ele falou a respeito do apoio do PROS ao presidente da República, Jair Bolsonaro. E o posicionamento, o que eu entendo aqui, ele quer saber o posicionamento político do PROS. A ideologia. A ideologia de centro. Ideologia de centro, e eles, pelo que eu pude conhecer do partido, todos os projetos de lei que chegaram na Câmara Federal enviados pelo presidente da República e que eram para o bem do país foram aprovados por eles. E agora no governo do estado, José Eustáquio, o apoio seria a quem? Desses dois candidatos estão se colocando aí para o governo do estado, tanto o Zé quanto o Calil, ou algum outro aí que Olha, Edivar, nesse momento ainda está muito nebuloso as coisas, porque as coisas ainda estão muito nebulosas.
Nós tivemos, por exemplo, na última semana aí, a entrada de um terceiro candidato com o apoio do presidente Bolsonaro, que era um candidato que é o senador Carlos Viana. Então nós temos que ver aí as propostas de todos eles aí. União Brasil, por exemplo, está negociando com o Zema e possivelmente o presidente, secretário do União Brasil, que é o deputado Bilac Pinto, que é do DEM, será o vice do governador Zema. Vamos aguardar para ver as posições próximas aí. Aqui a participação do ouvinte aqui na Rádio Clube 98, a respeito da vacinação de Covid-19 para crianças acima de 5 anos. Está querendo a informação aqui a nossa amiga Cláudia Maria. Zé Afonso, se você tiver aí de forma rápida, repassa para o ouvinte. Está no site. A Maria Miranda participando conosco também, desejando bom dia. O Frank Melo fazendo aqui um registro, não tem muita ligação com o assunto de hoje, mas ele pede para que nós possamos cobrar. Ouvi mais cedo na rádio que para fazer solicitação no aplicativo Patos Conectado tem que abrir a demanda na ouvidoria, porém não está dando também. Há alguma outra forma de que a prefeitura passou para solicitar as demandas? Dobrar o joelho e rezar. O João não vota no Zé porque quando candidato à prefeitura fez promessa de construir uma ponte ligando os bairros Jardim Vitória ao bairro Jardim Esperança. Está aqui o João fazendo essa alegação. E a gente tem aqui um ouvinte, o Roberto. Não, eu respeito, eu queria fazer essa ponte, ele tinha ideia de fazer realmente, mas depois eu vi que pela topografia do terreno lá seria praticamente impossível. A ligação dos bairros era essa, né? A ideia, né? Algumas foram feitas? Lá na Esperança, por exemplo, eu dupliquei a Zumira lá, Arthur Magalhães, dupliquei a Buritis, melhorei muito o acesso. Fez uma ligação também. Essa ponte realmente não foi feita. Vamos ouvir aqui o Roberto. Boa tarde. Gostaria primeiro de parabenizar o Zé Eustáquio, que foi um prefeito exemplar, um excelente prefeito para Patos de Minas. Eu gostaria assim, de sanar uma dúvida, que quando o Zé Eustáquio saiu, ele criou ali o hospital municipal, né, junto da Unipan ali. Depois foi transformado na Santa Casa, né, não deu continuidade no hospital municipal. Por que aconteceu isso? Não que a Santa Casa não seja importante, que é muito, mas também não seria um hospital municipal também, junto com ter a Santa Casa e mais o hospital municipal, também não seria de grande valia? Por que não deram continuidade? Parabenizar a todos aí da clube e um abraço ao Zé Eustáquio aí, que a gente sempre admirou. O hospital municipal nós tentamos fazer, fizemos algumas reuniões ali com o Conselho Curador do Unipan, da Fundação Educacional de Patos de Minas, mantenedora do Unipan. Estava até em andamento, mas aí chegaram as eleições. Uma dessas reuniões até foi no dia seguinte à eleição. A eleição foi no dia 15 de novembro, a última reunião que eu fiz com eles foi no dia 16 de novembro. E aí eu ainda deixei bem claro que a partir daquele momento dependia de ouvirmos o Luiz Eduardo Falcão, que era o novo prefeito de Patos, seria o novo prefeito de Patos a partir de 1º de janeiro. Ele depois houve a opção aí por ser a Santa Casa, aí eles aproveitaram tudo que a gente tinha montado para o hospital de campanha e fizeram a Santa Casa, que está atendendo bem a população. Agora, a população de Patos tem que dividir o atendimento com a população de mais 32 municípios. Aí é que pesa e causa as filas. Nesse sentido, você acha que Patos ainda precisa do hospital municipal? Precisa. Certo. Não, aqui só, aí eu já entrego para você, Divar. Não fala meu nome de novo. Por que em algumas cidades você vai andar separado do Brás? Isso ficou meio nebuloso. É questão política, né, Zé? Não, isso aí é questão política, é questão de... Ontem à noite, por exemplo, eu estava conversando com o deputado Antônio do Vale, ex-prefeito e ex-deputado Antônio do Vale. O Antônio falou comigo assim, eu era candidato pelo PMDB. Em algumas cidades eu dobrava com candidato a deputado estadual do PFL. Então isso é normal, isso é comum entre os... Você, por exemplo, um deputado que vamos citar o doutor Eli Tarquino. O doutor Eli Tarquino tem um bom relacionamento em várias cidades. O que custa se o Eli aceitar eu dobrar com ele nessas cidades? O deputado federal tem que buscar realmente força junto a outros deputados estaduais. Mas aqui dentro de Patos, o senhor vai caminhar junto com o Brás Paulo? Não foi estabelecido nada disso, não conversamos isso, porque inclusive o nosso objetivo é andar o mais perto possível, porque nós estamos aí lutando pelo desenvolvimento da cidade. Claro. Bom dia, Rádio Clube, que é Edernon Floresta. Quero dar os parabéns ao Zé Eustáquio, foi um excelente prefeito, mesmo com
muita briga política, muitas pessoas contra, muitas pessoas desejando dar errado. Ele trabalhou certo, pegou a prefeitura muito endividada, pagou as dívidas, deixou a prefeitura com caixa positivo, com bastante dinheiro, a cidade organizadinha. Então eu acho que ele é um excelente candidato a deputado federal e vai ser nosso deputado. As pessoas de Patos têm que votar em político de Patos. A pessoa tem que ter inteligência, não votar em político de fora. Quem é de Patos, vota em Patos. José Eustáquio, deputado federal. Éder do Nova Floresta. Éder, um bom dia para você, muito obrigado pelas suas palavras. E é isso, você captou bem o nosso objetivo. O nosso objetivo é trabalhar pela região, pela cidade, pela região e com os candidatos locais. Nós temos que reconhecer que o trabalho que o doutor Eli tem feito, temos que reconhecer o trabalho que o Brás Paulo fez como vereador e outros candidatos que possam surgir, fatalmente vão surgir. Nós temos que trabalhar unidos aí em prol do nosso desenvolvimento. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu vou para o intervalinho, mas deixa eu lembrar você, amigo ouvinte, que a Minas Safra Brasil, a empresa do Grupo Patense, está com promoção nos planos de assistência familiar, sem taxa de adesão e mensalidades a partir de R$ 36,61 por família. Lembre-se, fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. Grupo Patense, Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas e Serra do Salitre. 3823-8362 ou acesse grupopatense.com.br. Você, produtor rural, lembre-se, o Plano Safra 2021-2022 já está disponível para você no Cicobi Credicopa para produtor familiar, médios e grandes produtores. Melhor para a sua produção, que conta agora com mais recursos para custeio, investimento, comercialização e industrialização, tudo com juros baixos e melhores condições de financiamento. Escolha o recurso que mais combina com o seu negócio. Procura a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, a Praça da Antiga Rodoviária, e solicite a contratação. Zuzu, tá faltando só 10 para as 8. Vamos pro intervalo já. A gente continua o nosso debate 98 hoje com a presença ao vivo com o ex-prefeito de Patos de Minas, José Eustáquio Rodrigues Alves, e pré-candidato a deputado federal. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Começou a quinzena de seguros do Cicobi Credicopa com a promoção Proteção Tá na Mão, que oferece cobertura completa para proteger tudo que você conquistou e ainda com os melhores descontos na contratação, com coberturas contra roubos, acidentes e muito mais. Com assistência 24 horas, atendimento especializado e sem burocracia. Promoção válida até 14 de abril. Procure o Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária, e aproveite. Classificado Citim apresenta De Tudo Um Pouco. As polêmicas do dia. A participação do ouvinte. Debates, entrevistas, humor, fofocas, receitas culinárias, responsabilidade social, esporte, cultura, muita música e diversão. De Tudo Um Pouco, de segunda a sexta-feira, no ar, no rádio e no Facebook, de 17h30 às 21 horas. De Tudo Um Pouco, agitando as noites da clube, com Matheus Alves. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Olha, estamos de volta com você, tá faltando só 8 minutinhos aqui para as 9 horas da manhã, rapidinho aqui, lembrando você que Dornelles Imóveis agradece a todos os clientes que adquiriram seu apartamento no Residencial Grand Prix 2, informa que ainda resta algumas unidades, comunica novo lançamento, Residencial Luiz 15, apartamentos com quartos e uma suíte, sala, copa, cozinha, uma ou duas vagas de garagem, sacada na sala ou no quarto, piso em porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadria em alumínio, prédio semi-pastilhado, tem elevador inox. Residencial Luiz 15, novo lançamento Dornelles Imóveis, na rua João Pereira da Silva, 217, no bairro Jardim Paraíso, em Patos de Minas, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis,
no 99975-0403 ou 99975-0493, você também acessando dornelisimóveis.com.br. Seu Eustáquio, nós estamos finalizando aqui o programa, mas provavelmente nós teremos aqui outros candidatos também. Mas ainda tem uma pergunta para ele. Tem, né? Mas eu vou fazer uma aqui em relação aos demais candidatos. Agora você está passando na minha frente, que era a minha vez. Os demais candidatos aí a deputado federal. Não, vai ter a sua chance, um pouquinho, mas aos demais candidatos a deputado federal aqui em Patos de Minas. O Arnaldo ainda não se decidiu, né? Como é que fica a possibilidade de vocês se unirem, né, também, os demais candidatos a deputado federal aqui em Patos de Minas? O doutor Arnaldo, especificamente, que você citou o nome dele aí, eu sou muito amigo da família dele próprio. Nós temos aí reunido, inclusive uma das reuniões que eu fiz aqui com o presidente do Republicano, eu convidei o Arnaldo para estar comigo nessa reunião. A outra reunião que nós fizemos com o presidente do PROS, ela foi realizada no escritório do doutor Arnaldo, e com a presença dele e do Fernando, irmão dele. Então nós temos uma abertura total. Nesse momento ainda tem muito chão para passar, nós ainda tem muita água a passar debaixo da ponta do Paranaíba. Nós estamos conversando, não podemos parar de conversar de forma nenhuma. Ainda no domingo à noite, eu telefonei para o Arnaldo para convidá-lo para um café, o Café Santiago ontem à tarde, mas infelizmente ele tinha um problema na justiça, ele tinha que uma audiência e não pôde ir, mas o Fernando, irmão dele, estava lá comigo. Então o nosso relacionamento tem que ser em alto nível e bom nível. Zé Afonso, pode Muito bem, em nível local ainda, se tratando de executivo e legislativo, Zé Eustáquio, tivemos recentemente uma notícia de que o prefeito atual fez um reajuste por decreto do salário do secretariado, e isso retroativo, inclusive, ao início da administração, do período, não é? Você tem uma opinião formada sobre isso? Você acha que isso deveria ser uma iniciativa que deveria passar pela Câmara Municipal? Talvez não em termos de lei, porque a lei, pelo menos que eu sei, ela parece que já é uma lei de 2016 que autoriza essa recomposição. Mas você não acha que seria necessário uma sindicância da Câmara para conhecer mais profundamente isso em termos legais e principalmente em termos morais? Ô Zé Afonso, você sabe que eu sempre procurei responder as perguntas com honestidade e sempre procurei responder aquilo que eu penso, né? A princípio, no primeiro momento, quando eu vi que o prefeito tinha feito aquele decreto, eu assustei mesmo, falei, isso não pode, porque tem que passar pela Câmara e tal. Mas depois, quando eu vi que ele fez o decreto baseado nessa lei de 2016 que você citou aí já a legalidade já voltou, porque a lei já estava estabelecida, já existia aquela lei, né? Então ele baseou numa lei que existia para fazer. Então aí eu já mudei meu pensamento. Tá bom, então Edvaldo, da minha parte, para terminar, a crise existe e não podemos negá-la. Só tenho a oferecer sangue, suor e lágrimas. É uma frase célebre de Winston Churchill, foi o primeiro-ministro inglês ao constranger os ingleses no sacrifício da Segunda Guerra Mundial. Você se identifica com essa afirmação, com essa frase do Winston Churchill? Sim, Zé Afonso, inclusive quando nós estávamos começando ainda o governo, muita crítica, muito buraco na cidade, muita dívida, muito problema, né? O Paulo Mota, uma tarde, estava no gabinete, falou comigo assim, a situação tá ruim, tá isso, tá aquilo. Eu falei, Paulo, ninguém vence o trabalho, vamos trabalhar. A força do trabalho é que conta, né? Muito bem, então para fechar da minha parte, te incomoda muito quando alguém da atual administração diz que o povo cobra muito para fazer isso e aquilo e tal, mas tem que lembrar que o ex-prefeito poderia ter feito, no caso você, isso te incomoda? Isso é desagradável porque eu acho o seguinte, eu sempre falei isso também, né? Não é papel de nenhum ex-prefeito ficar falando mal do prefeito que está no cargo, porque a gente sabe das dificuldades que ele fala. E também não é papel do prefeito que está na prefeitura ficar criticando os ex-prefeitos, porque eles passaram por momentos difíceis também, né? Então isso às vezes me contraria. Da minha parte, muito obrigado, sucesso na sua caminhada, na sua jornada, viu? Muito obrigado, Zé Afonso, estou aqui à disposição de vocês. Bom, eu sei que é meio complicado de fazer projeções, Eustáquio, mas para finalizar, você acredita que para ser eleito deputado federal, você necessitaria de mais ou menos quantos votos aqui passam na região? Olha, eu acho que o voto não tem tanto, o tanto que vier é bom, quanto mais melhor, né?
Mas a gente trabalha com projeção de votos aí para ser eleito dentro do PROS, na faixa de 45, 50 mil votos no geral. Então vai ter que trabalhar bastante aí, né? Trabalhar bastante. Bastante, aí lembrando muito. Que o PROS tem como... Mas em outros partidos esse número subiria para 80, 100, né? É o que fez sair agora a União Brasil, né? Você vê aí, a Grace Elias foi eleito com 37 mil, o Zé Vitor com 32 e o Zé Humberto com quase 50 não foi. Matheus Alves. É só convidar o ouvinte do debate para participar hoje à noite, a partir das 5h30 do programa Estudo um Pouco. Hoje tem receita com a Renata Ferreira, a partir das 6h20. Depois o bate-papo com a doutora Kênia, falando sobre direito previdenciário. E a participação do conservador Zé Luiz. A opinião conservadora, hoje, terça-feira, no De Tudo um Pouco. É isso, obrigado, Divar. Boa sorte, Zé Eustáquio, e até amanhã. Zé Eustáquio. Obrigado. Bom, para deixar suas considerações finais, nós ainda temos aqui, 1 minuto. 1 minuto? Eu queria agradecer ao Sistema Clube de Rádio, queria agradecer mais uma vez a toda a equipe do Democratas, todos os filiados Democratas, todas aquelas pessoas, porque, eu vou repetir, eu fui eleito vice-prefeito, fui eleito prefeito pelo Democratas e não estou nesse momento chutando o partido, não. Queria agradecer ao Elmiro, a Béia, que abriram as portas para mim e deixaram muita vontade como prefeito, como vice-prefeito. Então, nós estamos à disposição, vamos somar forças em benefício da nossa cidade e região. Até nessa saída também agora União Brasil, foi uma transição tranquila? Foi tranquila. O presidente eu estive aqui na rádio, inclusive conversando com o Elmiro, que é o presidente do diretório municipal. Ele entendeu perfeitamente e até me disse particularmente, eu nem sei se poderia dizer isso aqui, né? Que perdeu 3 eleições porque não mudou de partido. Muito bem, agradeço aqui então ao ex-prefeito José Eustáquio Rodrigues Alves, ex-prefeito de Patos de Minas, agora pré-candidato pelo PROS a deputado federal. Agradeço a ele, agradeço aqui aos nossos debatedores, a você, amigo ouvinte também que participou conosco, mandando nos mensagens de áudio